tinha que escolher dentre aquelas centenas, dezenas de oficinas que tinham, e 37 oficinas, tinha que escolher uma à tarde para participar. E eu não conhecia nenhum dos dois, mas o tema que eles estavam trabalhando era tão interessante que eu fui e eu gostei. E quando eu vi a proposta desse encontro, eu me lembrei deles e eu disse, se eles tiverem a data, a gente precisa trazer esses dois para falar para nós. Então, o Simval e o Lucas, eles fazem parte dessa organização chamada Expresso Ação, e eu vou deixar que as demais apresentações eles façam, tá bom? Deus abençoe vocês. Bom dia a todos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, é um prazer muito grande. Essas oportunidades que só o reino mesmo proporciona para a gente, né? Antes de começar, antes da gente se apresentar melhor aqui, eu queria já começar causando uma provocação em vocês. De antemão, já pedir perdão, caso alguém se sinta desconfortável com o vídeo que a gente vai passar, mas é uma provocação e a gente vai falar um pouco mais sobre o tema depois. A gente vai fazer um exercício na sequência também. Pode soltar aquele vídeo do Facebook? Se puder apagar as luzes, acho que dá para enxergar melhor. Obrigado. E eu queria começar perguntando para vocês me dizerem o que vocês sentem quando vocês veem esse vídeo. Revolta, impotência, violência, agressividade. Pode passar para o próximo slide, ou aliás o primeiro slide, né? Pode passar? Mais um. Bom, meu nome é Lucas Ferraz, eu tenho 25 anos, sou formado em marketing e o meu início com essa paixão pela causa social começou desde pequeno, quando eu tinha 10 anos de idade, talvez até menos, 9 anos de idade. Minha mãe começou a dar aula na igreja no qual nós fazíamos parte na época, e ela dava aula de alfabetização para adultos. E era um tempo difícil para a gente, era um tempo onde a gente estava passando por uma dificuldade financeira bem grande em casa, mas meus pais não mediam esforços para aquele projeto, onde eles desenvolveram uma paixão muito grande. E eu acho que isso é contagiante. Então, eu cresci nesse ambiente e isso me tornou um voluntário desde pequeno. Então, desde pequeno, fazendo parte da igreja, ajudando nas coisas da igreja, nos eventos em que envolviam a favela, que é atrás do prédio da igreja, eu sempre estava junto. Depois trabalhei um tempo num dos projetos que acontecia dentro da igreja, depois fui para a faculdade, vivi minha vida profissional e hoje, há 1 ano e meio, estou trabalhando no Expresso Ação. O Júnior vai falar um pouco mais sobre o Expresso Ação. E a gente vai trazer aqui uma proposta diferente para vocês, algo que a gente acredita muito, e que é o tema dessa oficina, se chama Pequenas Ações, Grandes Transformações. Próximo slide, por favor. Oi, pessoal. Eu sou o Simval Júnior, eu sou uma daquelas pessoas que não consegue ficar parado, sempre tem que estar encontrando alguma coisa para fazer. E eu trabalhava... a gente tem uma parte do grupo aqui que vai lembrar bem dessas histórias que eu vou poder usar agora para me apresentar. Eu trabalhava com cinema e televisão, e eu trabalhei bastante para a Petrobras. Então, eu vim muitas vezes para o Rio de Janeiro, fazia ponte aérea, às vezes 2 ou 3 vezes, né, durante a mesma semana, de São Paulo para cá, para trabalhar na Petrobras.
Antes disso, eu trabalhava para fazer documentários. Um dos documentários que a Petrobras, durante um tempo, fez, chamava Brasil Real, que passava um pouquinho antes do Jornal Nacional. Antes disso, tinha um programa chamado Gente que Faz, de 5 minutos, que também passava antes do Jornal Nacional. Eu fiz esses 2 programas, o que me levou para todos esses lugares que o Jairton e o Gerson falam aqui o tempo todo, o Cariri, esses lugares de extrema miséria e sofrimento, o Vale do Jequitinhonha, esses lugares de muito sofrimento, a gente teve lá. Esses índices, eu tive fazendo um documentário desse sofrimento de miséria. E vendo a história, então, isso eu estava com 24, 25 anos. E vendo a miséria daqueles lugares, e vendo que pessoas normais, pessoas comuns, estavam envolvidos em resolver aquilo. Em agentes comunitários e pessoas onde uma família decidiu que uma parte da casa deles ia ser para resolver esse problema. Eu comecei a ver isso e eu vivendo minha vida de igreja. E eu comecei a viver essa situação de ficar inconformado com isso e não poder a minha igreja ser silenciosa e ausente em questões como essa. Bom, logo comecei a liderar os adolescentes e os jovens da igreja e a gente começou a fazer aquilo que estava ao nosso alcance, limpar uma praça, ser voluntário num hospital, trabalhar num projeto cultural de uma escola, e isso foi andando. Aí, um dia, uma organização, uma pessoa falou assim, cara, eu precisava ajudar vocês, precisava fazer alguma coisa por vocês, eu queria ajudar financeiramente. E aí, eu fiquei muito sem graça de falar assim, você deposita na minha conta, né? E aí, a gente precisava profissionalizar para não ser mais ladino. E o profissionalizar para a gente naquele momento custava muito, porque alguém ia ter que desistir daquilo que tinha sonhado para a vida. E alguns de nós, então, fomos nos preparar para fazer isso. Então, a gente começou uma organização, uma parceria internacional, e foi andando, crescendo, estudando para isso. Eu me preparei para ser pastor. Eu sou da equipe pastoral da Comunidade de Boas Novas em São Paulo. Pastorei essa igreja por 11 anos e agora eu estou de tempo integral na missão, trabalhando no Expresso Ação, que tem, então, um trabalho importante de desenvolvimento comunitário. E aí, todo esse para nós, o desafio, o Gerson fala de um negócio que está lá na frente, assim, o sonho, né? O lugar perfeito que nós queremos chegar. E a gente, então, nesses 11 anos, construindo isso para chegar com qualidade no trabalho, né? Fazer coisas relevantes. Então, esse é o trabalho. Nós temos alguns projetos, e que são... Pode passar o próximo slide. Esses projetos aqui, nossos programas, né? Esses são contínuos, tem o projeto Integração, aquele símbolo azul, e o projeto Integração, então, é esse que é com 11 atividades diferentes, em 2 lugares diferentes, um dentro da cidade de São Paulo, outro na região metropolitana, em Vargem Grande Paulista, trabalhando, então, com atividades para desenvolver a comunidade onde nós estamos, trabalhando nas melhores, né, com as melhores técnicas, aí, aquilo que a gente pode aplicar para que isso aconteça. Nós temos um outro que chama o Vida em Jogo, aquele alvo ali com um marcador de play em cima. O Vida em Jogo é um trabalho que a gente usa, principalmente o esporte, como meio de catalisar, né, a catalisação do jovem e do adolescente das regiões de risco. A gente tem que descobrir qual é a forma que a gente conecta com eles. No nosso caso, futebol e jiu-jitsu é o que eles mais querem fazer. Mas a gente trabalha não é no que eles querem fazer, é o que eles precisam. Então, a gente tem conectado essa descoberta, e isso a gente faz junto com a comunidade, né? O que a comunidade precisa e o que é que a gente pode oferecer. Então, a gente tenta, no ponto de equilíbrio, aí, achar, com recurso, trabalhar com isso. Aí nós temos outras atividades. Então, tem o Expresso Sorriso, então, é usando a arte do palhaço para trabalhar os temas transversais nas escolas. E então usa a arte do palhaço e mágicas, então isso chega em muitos lugares. Então, lugares onde você não imagina, a gente está trabalhando. Aquele negócio que é difícil falar, né? Como é que a gente fala na igreja de identidade de gênero? Como é que a gente fala sobre drogas? Como é que a gente entra? Bom, a gente vai e fala em qualquer escola, em qualquer lugar. Esse tema que é difícil, para a gente entrar com os princípios que nós acreditamos, a gente entra de um jeito mais leve. E aí as pessoas falam, mas você usa humor para falar isso? Tem coisa, é tão séria que só dá para falar usando um pouquinho de humor, senão você não consegue falar. E aí a gente usa isso, e a gente tem conseguido grandes resultados através desse trabalho. E também um dos trabalhos que acontece é dentro de hospitais. A gente tem uma equipe de voluntários, 120 voluntários, que trabalham pelo menos 4 horas por dia, para a gente atuar nos hospitais, usando a arte do palhaço. Essa é uma outra ação. Essa ação, então, é uma
é uma daquelas onde não passa, para a glória de Deus, né? Não passa uma semana sem que 2, 3, 5, 10 pessoas conheçam Jesus, através disso que a gente tem feito. E são 3 hospitais, e a gente tinha a pretensão de, naquela região onde nós atuamos, principalmente, que é Ribeirão Preto, que quando a gente falasse da arte do palhaço acontecendo em hospitais, qual é a referência que vocês lembram? Doutores da Alegria. Doutores da Alegria é a referência, não é só brasileira, não, é em muitos países. Então, todo mundo lembra do Doutores da Alegria quando fala de um trabalho desse. Bom, nossa pretensão era que na região de Ribeirão Preto, quando falasse de trabalho usando a arte do palhaço em hospital, fosse tão relevante, artisticamente, tão competente, que quando você falasse, o pessoal ia lembrar do Expresso Sorriso. Isso já aconteceu. Então, a gente tem uma série de homenagens lá daquela região, de prefeitura, de todo mundo, porque a gente tem um reconhecimento muito grande lá. Todo mundo conhece a gente, tantos programas de TV que a gente foi entrevistado, tantas entrevistas e tantas coisas, documentário, um montão de coisa que a região toda conhece muito bem a gente. E o Nova Melodia, que é uma banda com causa. Né? As bandas com causa foram deixando de existir, né? Porque a causa é o ego, a causa é a grana, e as bandas com causa foram deixando de existir. A nossa banda tem causa. E eles tocam nos eventos, e tocam em qualquer evento, gente. Toca em casamento, toca em bar, toca na rua, na praça, toca em igreja também. Toca em todos os lugares. Mas em todos esses lugares, então você sabe que é um grupo versátil que vai tocar as músicas daquele lugar, né? E esse grupo que é versátil, eles têm uma causa. Então, em troca do que o pessoal fala, mas e o cachê e tal? Não, em troca disso aí, a gente quer falar da nossa causa. E a causa, geralmente eles contam uma história, uma das histórias, ou um desses projetos, conta a história de uma criança, de um menino que a gente atende, de uma família, e é isso que a gente faz. Então, essa é um grupo de voluntários, músicos, que... Como que um músico pode ser voluntário de uma organização? A gente encontrou isso aí, então muitos músicos encontram esse lugar aí para servir e fazer isso. Então, a versatilidade, né, e o desafio, né, agora o Nova Melodia, esse grupo está fazendo o primeiro trabalho, o primeiro CD, né? Primeiro CD que eles estão fazendo. Falei. Bom, esses são alguns dos programas que a gente tem desenvolvido aí nos últimos quase 15 anos, 20, quase 20, né? 10 anos como organização não, como qualquer termo, não de direito, né? Como era um movimento, ladino, né? Não ladino. 10 anos como movimento não ladino, né? Antes disso era ladino. Ladino. Eu queria pedir para o Daniel soltar o segundo vídeo. O outro vídeo, esse já foi. Square up. Everybody in your phones though. Oh, y'all the real cops. Street out. Look, she's smiling and laughing. They laughing. Look, he laughing. He got a big smile on his face, little bro. Look at your man right here. Supposed to be your man. He dying. He can't. Look, he can't laugh. Look, looking up. Listen, don't laugh, little bro. You really upset. You really upset. Who ill-advised you? Look around. Who ill-advised you? Who told you wrong? Who told you wrong? Cause y'all almost men. All of y'all, yo. Y'all almost men. Y'all ain't kids no more. Y'all girls ain't little girls no more. Y'all, look, yo. Y'all men, yo. Y'all men, yo. 14, 15, 16, 17, y'all men. You gotta act like it, yo. We ain't gonna get nowhere like this, yo. Word up. Look, they still laughing. They still laughing. You upset. Think about that. All y'all though, y'all got parents, yo. Y'all got parents, yo. Don't make your parents look like this, yo. Word up. Don't make your parents look like this, yo. It's important, yo. Don't make your mom and dad look like this, yo. Think it's a game out here? Ain't no game out here. It's real out here, little bro. Y'all playing games, yo. Stop playing games. Yeah. I ain't
Y'all don't shake hands, bro. I'm not leaving, bro. I'm not leaving, bro. Yeah, look. They want y'all to be here. Look. He can't even stop smiling. I'm a good faith. Get your hand back out. You don't shake this time, bro. Get your hand back out, bro. You don't shake it, bro. I would like to thank my mom. When I was young, we grew up in the projects. When I would get on punishment, she would make me read books. And I hear that, write a short story or a poem. She made me read. Because, this whole situation, it did be sad to me. It did be sad to me. And the fact that it's unbelievable, this should be very believable. This should be a norm. This should be regular. But I don't want to take the attention because these young men, these are teenagers. The adults in our community have a problem with this issue. And they displayed it very well. So not only do I want to thank my mom, I want to thank the people who raised these young men as well, because they raised them to be young men of reason. Obrigado, Daniel. Bom, a gente tem uma situação parecida, mas diferente do outro vídeo, né? Eu me lembro de quando eu era moleque, eu me lembro da minha primeira entrevista de emprego. Era uma dinâmica de grupo. E tinha uma pergunta nessa dinâmica, onde a pessoa lá do RH perguntava para a gente qual é a situação que te deixa, o que você não gosta numa pessoa. Qual é o traço de uma pessoa que você não gosta? E eu acho que era algo mais ou menos assim, mas eu me lembro que eu respondi exatamente o que eu sinto quando eu vejo aquele primeiro vídeo, quando eu vejo situações como naquele vídeo primeiro, que é indiferença. Eu não sei se vocês notaram, mas naquele primeiro vídeo, enquanto aquela menina é agredida e roubada, passam cerca de 4 pessoas ao lado. E as pessoas, elas baixam a cabeça ou elas olham e simplesmente continuam o seu percurso. Nesse mesmo tempo, passam cerca de 10 carros e 2 motos, todas em velocidade baixa. Nenhuma situação onde você não pudesse parar o seu carro e agir naquela situação. Então, o meu sentimento, o nosso sentimento quando a gente vê esse vídeo é a indiferença. E nesse segundo vídeo a gente vê uma situação completamente diferente. A gente vê um montão de gente indiferente e até curtindo aquele momento triste, aquele fato triste, mas uma pessoa resolveu ser diferente e relevante. E aí a gente viu todo o desfecho. Nesses 10 anos, esses mais de 10 anos que a gente existe como Expresso Ação, a gente tem tratado da indiferença. Inclusive, o Expresso Ação nasceu de um sentimento de não ficar inerte, né? Um grupo de jovens que não queria ficar simplesmente nos cultos de domingo ou nos grupos de jovem aos sábados. Queriam fazer alguma coisa pelo mundo, alguma coisa pela sociedade, e foram fazer pequenas ações que transformaram depois no que é o Expresso Ação hoje. E aí eu quero mostrar para vocês aqui que a indiferença, ela se apresenta de algumas formas. Mas a indiferença, os 2 vídeos se tratam de violência, certo? A gente mostra ali a violência. E a gente tem tratado a violência como causa, como um fator de causa. Mas, na verdade, a gente acredita que a violência, ela é uma das consequências da indiferença. Ou a indiferença é uma das causadoras da violência. Então, eu queria mostrar para vocês como que a indiferença se apresenta para a gente. Essas são situações cotidianas, mas tem coisas que estão mais ligadas à nossa estrutura. Pode passar os próximos 3 aí? Bom, a gente vê a indiferença bem caracterizada em diferentes camadas aí, da nossa sociedade. A gente vê indiferença no ambiente corporativo, onde empresas não possuem ações claras de responsabilidade social, propostas claras e efetivas de responsabilidade social. No Brasil, nós temos apenas
1% de empresas que utilizam leis de incentivo fiscal para gerar balanço social, para gerar responsabilidade social. E o engraçado é que, na verdade, essas leis de incentivo, a empresa, muitos de vocês, pelo que eu entendi, trabalham com grandes empresas, as empresas não tiram do bolso esses patrocínios, esses aportes. Na verdade, é o governo que abre mão de parte dos impostos para que esses impostos sejam investidos em projetos sociais. Então, é uma ferramenta legal que é pouco utilizada. No Brasil, a gente tem só 1% das empresas fazendo uso dessa ferramenta. Um outro lugar aí, de um jeito diferente, onde a diferença está se apresentando de maneira estrutural, é no ambiente acadêmico. A gente vê poucas escolas e faculdades fazendo ações de engajamento, de voluntariado. Possui. Eu não estou generalizando aqui, dizendo que ninguém faz. Algumas escolas fazem sim. Mas se a gente colocar na ponta do lápis aí, quantas escolas se preocupam em ensinar a importância do voluntariado, a importância de você olhar para um próximo, a importância de você fazer algo de bom para a sua comunidade, isso é muito pouco difundido, ainda mais no meio universitário, onde a gente tem gente que está sendo capacitada, que poderia usar o aprendizado como experiência para depois dar início à sua carreira. Isso é pouco difundido no Brasil. No Brasil, 11% dos brasileiros já tiveram alguma experiência ou ainda possuem alguma experiência de voluntariado. É um número baixo também. Tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, isso é 92%. Só para fazer uma inversão em outro país onde a cultura do voluntariado é bem estabelecida. Isso. E um outro lugar aí onde a indiferença aparece de um jeito diferente é na igreja, infelizmente. A igreja que poderia ser o maior exemplo de todos, não costuma ser. O que a gente repara, e isso é até uma dificuldade para nós como missão urbana. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que é muito legal a gente estar numa conferência onde o tema é missão urbana, porque geralmente as conferências estão falando de missões transculturais, ou aquela coisa de você dizer, não, você precisa abandonar tudo e ir lá para o sertão, ou ir para a África. E assim, a gente não, de maneira nenhuma, quer diminuir isso, mas é muito legal a gente ver que tem uma igreja que não só está tratando desse assunto numa conferência, mas é uma igreja ativa também. Então, quando o pastor estava aqui na frente falando dos projetos, a gente ficou muito surpreso. A gente viaja e a gente conhece um montão de igreja por aí, e isso é raro. Infelizmente, isso é raro. A gente não vê tanta mobilização quanto essa igreja. Glória a Deus por isso. A gente fica muito feliz de estar numa igreja que tem essa visão empreendedora social, né? É muito legal. Mas, então, as igrejas elas não têm tido essa visão que vocês têm, essa visão privilegiada. O que acontece muito é que o Jairton falou ontem do boom missionário, né, nos anos 70, 80, onde os missionários começaram a sair mais, e a igreja começou a se engajar nisso, mas, ao mesmo tempo que isso foi muito bom, isso também foi ruim porque a igreja terceirizou seu trabalho missionário. Então, as igrejas, o que elas fazem? Elas sustentam os missionários, e isso é importantíssimo. Tudo que o missionário tem é a igreja, a gente precisa continuar nisso. Mas a igreja esqueceu que ela tem um papel fundamental onde ela está. Ela precisa ser referência no bairro, na cidade, na comunidade onde ela está inserida. E a gente esqueceu disso. A gente terceirizou nossa obra missionária e falou, beleza, agora a gente cuida aqui do nosso esqueminha, dos nossos encontros, vamos fazer um negócio legal entre a gente, mas está tudo certo, né? E isso é um problema que a gente tem trabalhado também para mudar essa situação e tornar a Igreja de Cristo uma igreja diferente e relevante, não só nos transculturais, mas onde a igreja se encontra, a igreja local, como um papel fundamental para ela existir. Bom, lidando com esses ambientes, né? Então, trabalhar com o terceiro setor gera oportunidades e leva você para esses ambientes, tanto para a igreja, como para as escolas, ou para as faculdades e para as empresas. Então, eu sempre ia para levar uma palestra como parte, né, no caso das empresas, como contrapartida, quando elas estavam
parceiras com a gente em algum projeto, e também nas escolas, nos trabalhos de conscientização e tudo. Então, eu sempre fui para levar uma palestra. E nas igrejas, aquele desafio que a gente vive na igreja de que fazer um apelo que não é só para lá para frente, lá para longe, um apelo para amanhã às 7 horas da manhã, um apelo para essa semana às 3 horas da tarde, quando você estiver tomando seu café lá na sua empresa, no seu trabalho, aquela hora que você está em casa, voltando para casa, no caminho de casa, o que você pode fazer? Então, eu sempre fiquei preocupado com essas questões, que são apelos práticos. Uma questão uma resposta que você dá hoje, daquilo que Jesus significa para você. Uma resposta que você precisa dar amanhã, cedo, na hora que você está se relacionando com a sua família, no café da manhã. Ou aquela mobilização que você precisa fazer, mas que não é uma coisa que você precisa esperar que precisa 50 pessoas juntas fazerem. É uma coisa que você faz como parte do seu cotidiano. E aí, no meio dessas palestras, eu falava, e essas aí são algumas ações que vocês estão recebendo, algumas coisas que eu desafiava o pessoal para fazer, como parte da palestra, pequenas ações, grandes transformações. O que aconteceu foi que um dia eu fui na Vivo, para apresentar um projeto. Embaixador da nossa organização, o Flávio Sareta, excelista, é embaixador da nossa organização. Nós fomos juntos para apresentar um projeto para a Vivo de tênis. E a Vivo estava querendo fazer um trabalho de tênis, e a gente então tinha o que eles queriam. Aí entra naquela conversa sobre um projeto incentivado, e aí todas as contrapartidas que eles estavam pedindo, que eu estava descobrindo lá se era possível ou não, uma reunião lá com o marketing da empresa, e com a pessoa da responsabilidade social também, para tentar equilibrar, para ver se a gente conseguia chegar. O projeto não aconteceu, mas no meio daquela reunião, a diretora de marketing saiu, e a gente ficou ali esperando ela voltar. Ela pediu licença, prendeu o telefone, e ali a gente continuou conversando, e um dos assistentes lá dela falou assim: vocês têm uma base de vocês aqui perto, a gente podia fazer um voluntariado lá, um dia de voluntariado lá, se a gente levasse o pessoal lá, o que você acha? Eu falei: eu nunca vou dizer não para Vivo, né? Aí o cara falou: mas ele falou assim: mas você tem alguma outra proposta? O que você acha? Eu falei assim: não, acho que o voluntariado todas as empresas deveriam fazer, mas olha só, vocês vão mandar 100 pessoas lá para o nosso projeto, a gente tem 100 crianças lá, as crianças vão enlouquecer, e vão ficar malucas, é que nem quando você recebe visita na sua casa, né? Você tem criança de até 5, 8 anos, assim, chegou a visita na sua casa, as crianças mudam a personalidade, parece que é filho de outra família, parece que nem é filho dessa família aqui. E acontece a mesma coisa num projeto, quando você recebe um grupo grande de visitantes, você está treinando esses meninos, eles ficam incontroláveis, e aí a gente tem todo um trabalho diferenciado lá para ajudar a organizar. Mas aí o que acontece? Recebe esse grupo enorme de pessoas, 20 pessoas, quando fazem muito, distribuem lá o lanche para as crianças, umas 8 pessoas vão lá e fazem uma benfeitoria que está precisando, e parte desse pessoal fica lá fora do prédio fumando, conversando, da meio-dia metade já foi embora, e aí o cara diz, lá na empresa dele, que ele foi voluntário. A empresa diz para todo mundo que ela é uma empresa que tem uma responsabilidade social, e todo mundo foi voluntário, e se você participa de uma empresa grande, você já viu, amigo teu, que quando fala que é dia do voluntariado, ele dá risada, porque ele fica feliz que ele ganhou um dia, que ele não vai fazer nada. Então, é esse negócio. Então, todo mundo mente para todo mundo, a organização finge que recebeu, vira aquele... E aí eu falei isso. E aí ele falou: mas qual é a sua proposta? Aí eu apresentei um outro modelo de flyer. Eu falei: eu acho que tem o seguinte, a gente pode promover boas ações a partir da empresa onde ela está, aqui, acontecendo na hora do almoço. Aí, mas como? E aí eu falei, sei lá, uns 5 minutos, expliquei, mostrei isso para ele. Ele ficou ouvindo e falou: nossa, que legal, fez umas perguntas. Na hora que a diretora de marketing voltou, ela falou assim: então vamos retomar a reunião, e a gente estava com mais gente na reunião. Aí o cara falou assim: você dá licença? É o seguinte, você precisa ouvir o que ele tem para falar. Dá para a gente dar um intervalinho que ele fala aqui, daqui a gente continua? Aí, na hora, eu estava contando para ela, repetindo o que eu tinha acabado de falar, mas aí dentro de mim falou assim: olha só o que está acontecendo. Essa proposta de boas ações faz parar o departamento de marketing de responsabilidade social da Vivo. E a gente precisa dessas afirmações de vez em quando, né? Naquela hora, eu percebi que aquela situação, aquela conversa que a gente estava tendo era muito maior, tinha mais significado. Bom, a partir dali, a gente começou a pensar como que eu estruturo isso
de um jeito melhor. Pode passar o próximo slide. Então, dessa situação nasceu Em Ação. Em Ação é uma startup de um game de boas ações. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Mas tem uma coisa que a gente fez nesses 10 anos, lidando com a indiferença. Uma forma que a gente encontrou de lutar contra essa indiferença era engajar. Então, nós nos engajamos primeiro, mas todas as nossas ações sempre contou com voluntários. E isso promoveu o engajamento, isso promoveu o voluntariado. E isso é uma forma de tirar as pessoas da inércia, da indiferença. Pode passar mais um slide? Então, a partir dessa palestra que o Júnior dava, que ele entregava esses panfletinhos que estão na mão de vocês aí, tem cores sortidas, ou seja, as ações que estão descritas aí atrás, cada cor tem uma lista de ações diferentes. Então, nessa palestra, a gente falava um pouquinho do que a gente está falando aqui para vocês, e no final falava para o pessoal escolher uma ação desse papelzinho e escolher durante, você tem uma semana para escolher uma ação, tirar uma foto da ação acontecendo e postar nas redes sociais com a hashtag Em Ação. Então, há quantos anos você faz isso, Júnior, nessa palestra? Uns 4 anos. Uns 4 anos. Então, há 4 anos tem um montão de gente fazendo ação aí, a gente coloca na hashtag lá e a gente até hoje vê alguma coisa acontecendo lá em ação, provavelmente fruto dessas palestras. E aí o que a gente fez, então, foi estruturar essa proposta de um jeito que se tornasse um game. Uma das empresas que patrocinava o Expresso Ação pediu que a gente fizesse uma campanha dentro da empresa e que a gente arrumasse um jeito de mobilizar os funcionários da empresa para fazer alguma coisa, fazer algum bem pela comunidade, pela sociedade. E aí a gente juntou essa proposta e o que a gente fez foi atribuir pontos a cada ação. E aí a gente fez essa empresa, a gente não tinha nada, a gente usou uma planilha de Excel, montou uma mecânica louca lá e fizemos acontecer, mas foram 40 pessoas participando dessa empresa e por 45 dias. E nesses 45 dias foram 5.000 peças de roupas doadas, foram 6 animais adotados, foram 35 doações de sangue. Eu nem me lembro, é muita coisa, aconteceu muita coisa. E o mais legal depois é a gente pegar os depoimentos das pessoas que participaram e as pessoas falando que mesmo depois que a campanha acabou, continuaram fazendo, então continuaram visitando hospitais, continuaram visitando as ONGs. Então foi uma coisa que continuou, melhorou o clima da empresa, as pessoas, a gente de propósito fez com que os times misturassem os departamentos da empresa, então não podia ser um departamento contra o outro. Não, tinha que ser mesclado, isso uniu as pessoas, enfim, foi uma experiência muito legal. E a gente falou, pô, vamos fazer esse negócio direito, né? O mais interessante é que a adesão era voluntária, né? Ninguém era obrigado a participar. Então, uma empresa que no escritório central tinha mais de 100 pessoas, 40 só participaram. E no happy hour, que ia ser a premiação dos grupos, estava todo mundo lá. E foi uma saia justa geral, quando o presidente da empresa foi para frente, chorando de ver o vídeo, de ver tudo o que aconteceu, emocionado, vendo todos aqueles depoimentos e tal. Aquele pessoal que não fez, o pessoal queria entrar embaixo da mesa. Porque o cara falou, por que eu não fiz isso? Por que eu não ajudei de algum jeito? Foi uma coisa impressionante. Foram 45 dias, 4 times disputando boas ações, um jogo de boas ações por 45 dias. E no final tinha uma premiação lá que o pessoal da empresa fez, num happy hour, foi bem bacana. E aí depois a gente estruturou, montou a empresa, criou um aplicativo para conseguir fazer essa mecânica de um jeito mais amigável e de maneira que a gente conseguisse comprovar melhor a computação dos números. E aí a gente fez nosso primeiro teste esse ano no Vocari. Então o Jairton, quando foi lá na nossa oficina, a gente tinha 3 oficinas num dia, e cada turma virou um time. E aí essa campanha durou só uma semana. Então a gente falou, pessoal, vocês vão virar times, durante essa semana vocês vão vou cadastrar vocês no aplicativo, vocês vão ficar essa semana jogando entre vocês, entre boas ações, quem fizer mais boas ações vai ter um número maior de pontos, e a gente vai entregar um kit do Expresso Ação como prêmio e tal. E aí pode passar o próximo slide. Foram mais ou menos 45 pessoas em uma semana, e a gente teve esses números aí, ó.
273 pessoas alimentadas, um assento gentilmente cedido no ônibus, uma doação de sangue, 2 livros doados, 2 cestas básicas doadas, 156 roupas doadas, 2 sonhos realizados, uma árvore plantada, 2 jantares promovidos, 6 hospitais visitados. Então, a gente criou uma proposta onde você pode fazer boa ação. E quando a gente está falando de ação social e tal, automaticamente já vem na sua cabeça ONG, já vem trabalho, projeto, e você pensa que tem que mobilizar um monte de coisa. Não. Na verdade, é uma pequena boa ação, é alimentar uma pessoa, é um abraço, é um elogio, é realizar um sonho, é perdoar. A gente tem essa ação dentro dos papeizinhos aí, perdoe alguém que lhe feriu. Porque a gente é crente, né? Perdoe, é isso. Qualquer curso de coaching que você vai fazer hoje, o pessoal fala perdão, 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 perdão. Porque ensina, nós somos aqueles que mais têm autoridade de falar sobre perdão. Então, a gente fala, se vamos fazer as boas ações virar um jogo, que sejam nos princípios do reino, né? E é isso que a gente está fazendo. É isso. Pode passar o próximo slide? Então, como funciona em ação? De maneira... A gente está cortado aí? Não, está não, só ali. Como ele funciona na prática, né? Como funciona todo esse processo de ação. Então, a gente vende isso, a gente oferece isso para empresas, escolas, igrejas, para quem quiser participar dessa campanha. Então, a empresa ou a escola adere ao produto e informa o período da campanha. A gente sempre sugere que sejam 30 dias, no máximo 45, porque a brincadeira ela tende a perder força. Então, no começo, o pessoal está animadão, não sei o quê, aí no meio começa a ficar meio assim. Aí, se você não tem uma data para falar, está acabando, o pessoal não volta a fazer. Então, isso foi muito engraçado. Quando estava chegando no finalzinho, o pessoal começava, nossa, estamos perto da pontuação, vamos fazer tal coisa. E aí começou a mobilizar. Então, precisa ter um tempo definido e a gente sempre recomenda que sejam 30 ou 45 dias de campanha. Quando a empresa ou a escola adere, a gente cria uma página no Facebook com o nome da empresa, #em-ação. Então, vamos supor que a Igreja Presbiteriana Betânia aderisse, aí a gente ia criar uma página no Facebook escrito IPB, estou falando certo, né? IPB em ação. Ia criar lá uma página no Facebook. A gente ia definir uma lista de boas, a gente define uma lista de boas ações e suas respectivas pontuações são definidas. Então, doação de sangue vale 50 pontos, alimentar alguém vale 10 pontos e assim por diante. Todos os participantes são cadastrados no sistema e já organizados em equipes. Depois disso, uma palestra de start é realizada para os integrantes, explicando a mecânica e as regras do jogo. Então, mostrando como funciona o aplicativo, o que você pode fazer, o que você não deve fazer, e dando aquela injeção de ânimo no pessoal também. As equipes recebem os acessos e começam a realizar as boas ações dentro do aplicativo. Então, todas essas boas ações, e mais um montão delas que não estão nos papeizinhos, estão listadas dentro do aplicativo. Aí você está lá, andando na rua, falou, tem uma pessoa que me pediu um alimento. Beleza, eu tiro uma foto da marmita e posto lá no aplicativo, escolho lá. Alimentar uma pessoa, posto a foto ela é quem comprova que a ação foi realizada, porque você imagina, né, é um jogo. O brasileiro adora ganhar. Né? O brasileiro quer ganhar a qualquer custo e sempre dá um jeitinho para isso. O que é muito ruim, né? Vamos combinar. Mas vamos supor, eu vou lá, eu quero ganhar, eu sou malandro, aí eu falo, alimente uma pessoa, aí eu tiro uma foto da bandeira. Beleza, minha ação vai ser computada. Não, a gente valida isso por trás, é por isso que a foto é necessária. Então, se a pessoa não comprova com foto, a ação dela não é contabilizada. As boas ações são validadas no sistema e contabilizadas, assim como as pontuações. A gente apresenta tudo em tempo real. Então, à medida que a gente comprova a ação, já tem um placarzinho lá gerando todo o placar. Então, a gente tem todo placar, um placarzinho rodando placar é meio redundante, né? Desculpa. Então, tem os times e aí tem um placarzinho lá em tempo real. Conforme os times estão realizando as ações, vai atualizando as pontuações também. Tem um hot site onde você consegue, junto com o aplicativo, realizar as boas ações e também acompanhar essa pontuação. E aí, no final, terminado o tempo da campanha, computada todas as notas, a gente faz uma festa, a gente faz algum evento para principalmente mostrar o que foi feito, para premiar a equipe que ganhou, mas principalmente onde a gente gera aqueles números ali, de tantas roupas doadas, tantas pessoas alimentadas e assim por diante. Mostra o tamanho do impacto, né? Bom, gente, quando a gente está trabalhando com isso... tem mais uma. É só mostrar aí. Passa mais um.
Mais um? Esqueci de falar para você passar antes, né? Mais um. Aí estão 3 telinhas aí do aplicativo. Então, ali tem o placarzinho, onde a pontuação é mostrada em tempo real. Isso é uma coisa legal. Depois que você manda a ação, você pode compartilhar isso no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter. Então, a nossa ideia de que as boas ações elas são um ciclo. Elas contagiam. Então, as pessoas estão vendo que dos meus amigos, todos estão fazendo boas ações, porque está todo mundo dentro dessa campanha, todo mundo fazendo, gera interesse. E outra coisa legal, quando a gente faz uma ação, eu consigo abrir para alguém de fora. E eu posso até atribuir uma nota diferente. A gente fez isso no nosso primeiro case. Se alguém fosse doar sangue da empresa, tinha uma pontuação. Se ela levasse alguém de fora, a pontuação dobrava. E ele só precisava comprovar isso, com uma foto. Então, isso gera mais engajamento, isso gera um ciclo de engajamento. Bom, pode passar mais um? A gente está vivendo um ambiente, né? Então, por que isso tudo? A gente está vivendo um momento de desafios do mal. Né? A gente não precisa entrar nas plataformas de desafio do mal que os nossos adolescentes, jovens e adultos têm recebido aí. E a gente, então, está propondo nessa cultura de desafios, os desafios do bem. Nesse ambiente, então, além de uma proposta de campanha, do engajamento, como a gente falou, engajamento é contínuo. Mas como que a gente faz alguém que nunca fez nada entrar numa atividade do bem? Então, a gente colocou nesse modelo onde a gente usa o gatilho do game, o gatilho da competição, e a gente coloca as pessoas nisso. Então, a gente está nessa cultura do desafio e na cultura do jogo, a gente coloca as pessoas para dentro disso, usando a tecnologia. E usando essa ideia, a gente chama isso de um produto on-life, né, que é uma chamada para a vida. Eu te chamo para a vida para você interagir, ninguém mais sabe onde está online ou offline a tua vida. Né? Você tem tanta tecnologia, o Gerson falou aqui sobre, né, se você não está no LinkedIn, no Facebook, você não está em lugar nenhum. Né? Quem é você? Então, a gente não sabe onde está exatamente essa fronteira. Então, usar essa fronteira para fazer alguma coisa onde você mostra para os seus amigos e os seus amigos também entram junto com você. Aí tem toda uma série de coisas voltada para a tecnologia dentro do que a gente está fazendo, que coloca a gente no primeiro lugar no Google rapidamente. As pessoas começam a postar, vão colocando uma hashtag, rapidamente a gente coloca no Google sem pagar. Então, é subverter o sistema ainda, porque no sistema no Google, para você ficar em primeiro lugar, você tem que pagar. A gente já inventou um jeito que isso vai de um jeito que coloca a gente em primeiro lugar sem pagar. Então, toda essa questão da tecnologia. Então, fazer o bem vai para o primeiro lugar nesses ambientes de tecnologia e visibilidade, pelas redes sociais e pelo que a gente tem nos mecanismos de busca, vai colocar a gente em primeiro lugar sem a gente pagar, o que é comum em todos os sistemas que a gente conhece aí de tecnologia. E a gente, então, todo esse trabalho, então, no caso de uma empresa, é importante para o balanço social dela. Ela coloca todas essas informações no balanço social, porque a gente tem números. Né? Isso vira informação. Mas a gente deixou para o final aqui para falar que a gente está completamente preparado dentro dos objetivos da ONU, dos 17 objetivos, 17 ODS. Quando a gente pensa nas boas ações, a gente está conectado com isso. O que acontece quando a gente percebe nos objetivos de sustentabilidade que um montão de gente não sabe o que é isso. A gente chega nas empresas para conversar, a gente vai conversando. Se a gente perceber que a pessoa sabe o que é, a gente tem um tipo de apresentação. Se a gente perceber que não sabe, a gente não entra nisso. A gente deixa isso para o final para mostrar que a gente tem essa conexão, porque a gente percebe que ainda é um assunto que está chegando. Mas é uma coisa que é mundial, é uma tendência mundial. A gente precisa ir nessa direção. E a gente, então, pensando nos objetivos de sustentabilidade, as boas ações estão completamente conectadas a esses objetivos. Então, nós estamos fazendo uma coisa. Então, o que a ONU está propondo para as nações e para os governos, nós estamos propondo para as pessoas, para as empresas, para as igrejas, para as escolas. Nós estamos propondo para eu e você, a gente está responsável por esses objetivos. Onde a gente pode fazer alguma coisa que tem impacto na questão que a gente está sempre olhando, tem impacto não só na minha vida, como alguém que está responsável ali imediatamente pela minha rua. Mas se eu colocar esse número nos indicadores, lá no final, eu tenho a ver com um mundo que está em transição, um mundo que está acontecendo. E, por exemplo, dentro dos objetivos, pensando nas boas ações, eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, você vai falar que... a gente está falando aqui sobre apadrinhamento. Você vai ali e faz o apadrinhamento.
uma coisa importante. Para as empresas a gente vende, para as escolas particulares, obviamente, a gente vende. Mas a gente já se preparou para fazer isso. Para as igrejas a gente não vende. Para as igrejas a gente faz. Obviamente não vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, não dá para fazer para todas as igrejas que estão pedindo. Mas a gente tem uma medida que a gente quer fazer para as igrejas, porque a gente acha que nesse ambiente é um ambiente onde, por natureza, a gente já tem que cuidar da nossa cidade, né? O texto bíblico que o pastor leu aqui na abertura ontem foi isso, né? Orai pela paz da sua cidade. A paz da nossa cidade é a nossa paz. Nós trabalhamos pela paz da nossa cidade, trabalhamos para o bem da nossa cidade, porque o bem da nossa cidade é o nosso bem. Então nós não estamos alienados em relação a isso. Então, como igreja, a gente faz isso. E uma vez que você adote uma criança aqui no Child Fund, apadrinhe uma criança. Você faz esse apadrinhamento e você supondo que você está participando da nossa campanha aqui. Você tira uma foto daquele comprovante lá e você já está dentro do primeiro objetivo. Está dentro do primeiro objetivo, dos indicadores. Erradicação da pobreza, desculpa. Erradicar a pobreza, objetivo 1. Apadrinhe uma criança de uma organização que trabalha para erradicar a miséria do nosso país. Você vai ali, R$ 57,00 por mês, e você já está dentro de um dos objetivos de sustentabilidade. Você está trabalhando aí dentro. E a gente vai falar para cada objetivo desses, a gente vai ter, né, ações. Para uns a gente tem várias, para outros tem menos. Mas imagina que a gente está usando tecnologia, tem muita gente que é ativista de Facebook, não tem? Só que agora, se a pessoa estiver dentro desse trabalho que a gente está fazendo, ele vai ser um ativista, mas um ativista que vai fazer um ativismo do bem. Ele quer, por exemplo, tem uma questão, um dos objetivos, eu não lembro qual de cabeça aqui, é a questão da saúde. 3, saúde de qualidade. Como é que a gente faz isso, né? A gente sabe que o papilomavírus é um problema, o HPV é um problema para os adolescentes. Os meninos e meninas estão sendo vacinados agora. A hepatite é um problema, a AIDS. Como é que a gente faz isso? Compartilhe esse banner com 5 amigos. E a gente tem como saber a idade da pessoa que se inscreveu, né? Com 5 amigos que estudam na sua escola. Com 5 amigos que você convive. Então a gente está trabalhando com a conscientização. E assim por diante. A gente vai cumprir os objetivos de muitas formas. Um vídeo, compartilhe esse vídeo. E, por exemplo, um vídeo que nem a gente viu agora. Se a pessoa compartilhar esse vídeo, esse vídeo que a gente viu agora, né, da Child Fund, essa pessoa já está, quando você faz isso, você nunca pensou nisso. Isso, só o compartilhar isso na rede social, já é um ativismo social do bem, você está contribuindo para o primeiro objetivo. Mas a gente nunca pensou nesse modelo. Então, a gente está colocando uma proposta de cultura do bem, onde as pessoas podem estar engajadas e ajudando a resolver as questões mais delicadas do nosso mundo. E esse é o nosso desafio, aceite o desafio, entre ação e mude o mundo. Esse é o desafio que a gente tem. Mas a gente tem aí 5 minutos para perguntas. Eu só quero fazer um comentário. Um amigo nosso essa semana aí, a gente estava sentado com ele é do CAD. E a gente estava falando sobre ação e tal, e ele falou assim, não, mas é muito legal, né? Imagina, um cara que é dono de uma empresa que faz lâmpada, que fabrica lâmpada. Ele falou, eu queria que minha empresa estivesse dentro dos ODS da ONU, mas como que eu vou colocar os ODS na lâmpada? Então, a gente está criando uma forma onde não é a lâmpada que vai estar dentro dos ODS, mas a empresa deles, os funcionários dele vão estar engajados com esse tema. Então, é por aí. Pode colocar lá no último slide, a gente vai para perguntas agora. Alguma pergunta? Voltar uma aí. Se não tem pergunta, tem mais um slide que eu queria que vocês vissem. Tá bom. Então, a gente vai fazer uma outra coisa. Sim. Bom dia. Vocês também fazem esse tipo de trabalho com escolas públicas ou só particulares? Como é que funciona essa questão do... Vale? Manda. A gente, na verdade, assim, a gente ainda está concluindo a fase pré-operacional. Então, para valer mesmo, a gente não começou. Mas a gente
tem um modelo de atuação que a gente tem com o Expresso Riso, que é os palhaços nas escolas, nos hospitais, onde a gente faz uma campanha para arrecadar o custo que teria esse projeto dentro da escola. Então, no caso do Expresso Riso, que chama Pedabobos, é o nome do projeto. Então, a gente vende, por exemplo, para estar numa determinada região, a gente vende para 2 escolas e falam, vocês vão patrocinar a escola pública que não tem recurso para fazer o projeto acontecer. Então, esse é um jeito da gente fazer. Mas a gente é crente, né? A gente é cristão, então a gente tem coração mole. Então, vamos supor que uma escola pública esteja muito interessada em fazer e não tem recurso para fazer, a gente não vai conseguir dizer não para isso, porque está na nossa natureza trabalhar com essa questão da educação, da fomentação do voluntariado, das boas ações. Então, na verdade, a gente oferece para quem procurar a gente. A questão da monetização, ela é secundária. É necessária, mas é uma coisa a negociar, né? Quando a gente está envolvido nesse tipo de ação, é por isso que é importante aquele slide, para fazer essa explicação aqui. Né? Quer colocar? Então pode colocar. Volta um slide aí. Isso. Quando a gente olha para a nossa... Aqui nesse slide você consegue perceber uma das coisas que a gente está falando. Essa campanha que a igreja está sendo desafiada é para trabalhar com aquele pessoal que está no nível da sobrevivência. O desafio é que nós estamos no nível, naquela outra ponta lá, né? Nós já estamos pensando em cidadania e consciência, nós estamos naquele grupo. Quando nós estamos naquele grupo, nós conseguimos fazer boas ações que impactam a rede toda. Então, olha só, essa proposta que nós estamos fazendo aqui é para toda a cadeia estar envolvida. Aqueles que estão no nível da sobrevivência vão receber os benefícios das boas ações que aquele que é cidadão, aquele que está no nível de consciência pode fazer. Mas essa pessoa que está aqui no nível de sobrevivência, preocupado com água e com mais uma refeição, com um prato um pouquinho mais cheio, esse cara não tem condições de pensar como ele pode estar envolvido nisso. Então, como é que a gente tira ele desse lugar para lá? Então, o nosso produto é como se fosse... Você precisa ligar o carro. Você precisa pôr a chave e ligar o carro. Então, esse pessoal que somos nós aqui, que somos aqueles que são os conscientizadores, aqueles que já estão conscientes, aqueles que já são cidadãos e que entenderam o seu papel como cidadão, eles estão... Então, nós vamos contagiar e promover uma cultura do bem onde todas as pessoas que estão nesse nível devem fazer algo relevante para a sociedade. Uma vez que a gente esteja fazendo isso, as organizações crescem porque elas começam a perceber, mas só um prato de comida que eu vou pagar? Depois de você fazer isso por 40 dias, você vai perceber que você podia contribuir um pouquinho mais, né? É isso, a gente está fazendo as pessoas terem uma conexão, acordarem, olha, tem que fazer mais. O mundo é muito carente, as pessoas nem veem. Os relatos daquela empresa, tem uma Avenida Jabaquara, muitos moradores de rua na Avenida Jabaquara. Tem um homem que dá o depoimento, ele é gerente de uma área da empresa lá, ou encarregado de uma área da empresa. Quando ele dá o depoimento dele, ele fala assim, tem um monte de morador de rua aqui, eu nunca vi. Toda sexta-feira agora, nós juntamos o pessoal aqui da empresa e a gente compra almoço e distribui para esse pessoal. Eu nunca tinha visto que tinha morador de rua na avenida. Vocês imaginaram o que é isso? O cara passa todo dia lá, nunca viu que tinha morador de rua na avenida. Só que nós trabalhamos lá, pertinho desse lugar. A gente, toda a vida, viu aquele monte de gente precisando lá. O que acontece é que a gente pega a pessoa que está no estado de consciência, que tem recurso, ou que está no estado de cidadania, que tem recurso, que pode mobilizar as pessoas, e traz ele para olhar para as pessoas que estão no nível de sobrevivência, que precisam de campanhas como essa que vocês estão sendo desafiados, que precisam entrar estarem engajados e entrarem em soluções que as organizações mais estruturadas estão fazendo. Então, a gente está fazendo esse ponto de contato. É isso que a gente está fazendo. Então, quando a gente vai falar de escola pública, depende de que escola pública a gente está falando, porque a gente vai encontrar escola pública em São Paulo que eles estão lá no nível de cidadania. Mas a maior parte das escolas públicas em São Paulo está no nível de sobrevivência. Então, esse ente que está na sobrevivência, ele precisa receber a boa ação da gente. É isso, essa é a estrutura que a gente tem trabalhado. E as coisas da consciência, né? Você falou da sexta-feira, que o pessoal vai, sexta-feira não sei aqui, mas em São Paulo é muito simbólico. Porque sexta-feira, geralmente, é o dia que o pessoal das empresas vai gastar um pouco mais no almoço. Vai para um restaurante mais legal, vai naquela hamburgueria que é mais chique. Então, é engraçado o símbolo forte que é essa sexta-feira, quando ele fala que toda sexta-feira nós vamos entregar marmita para o pessoal da rua, na verdade, eles estão abrindo mão
de ir no lugar mais legal, para ir no lugar de sempre e ainda levar uma marmita a mais para o pessoal da rua. Vocês fazem ou pretendem fazer acompanhamento com esse grupo que trabalhou em ação um mês ou 45 dias, passado, sei lá, um ano depois ou 2 anos depois, como é que está a vida? O que representou na vida da pessoa? Porque a gente faz muitas coisas, às vezes, assim, a empolgação, tudo, e depois como é o que frutifica depois? Vocês têm esse acompanhamento, assim, mais no médio, longo prazo ainda não dá para dizer, porque é recente, mais no médio prazo. Nessa empresa específica, é legal porque é a empresa que patrocina, é uma das empresas que patrocina o Expresso Ação. Então, depois dessa campanha, a gente passou a ter muito mais contato com os funcionários do que só com os institucionais, né? O pessoal de financeiro, de RH. A gente tem um contato um pouco maior com as pessoas da empresa. Então, isso já é uma coisa muito legal, porque eles passaram a se envolver um pouco mais com os trabalhos que a gente desenvolve de maneira contínua, né? Mas eles continuam, os relatos. As pessoas continuam sendo voluntárias nos hospitais, numa casa de idosos e num orfanato. Pessoas que começaram através da campanha, tiveram o primeiro contato e depois viraram voluntários nesses lugares. A gente sabe, por exemplo, esse homem sobre o almoço, é um relato. Os depoimentos que nós gravamos deles foram 3 meses depois que a campanha terminou. Bom, e tem mais uma coisa, eles estão chamando a gente para fazer a campanha de novo. Né? Então, isso é uma outra resposta importante. Gente, a gente tem que terminar, e eu queria fazer assim. Vou fazer uma coisa agora. Um exercício com vocês. Vamos fechar os olhos, é um exercício de oração, mas de um outro jeito que vocês, ou que a gente não está acostumado a fazer. Feche os seus olhos. Você vai fazer assim comigo. É uma viagem sensorial, hein? Tenta visualizar aquela pessoa que pode estar hoje usando uma roupa que você doou. Um tênis que você não usava mais, que você doou. Uma camisa que você doou. Tenta visualizar aquela criança daquela creche que você apoiou, que você é voluntário. Tenta visualizar aquela pessoa que você mostrou Jesus para ela na prática. Que você ajudou, que você aconselhou. As pessoas que você começou a ver aí, crianças, adultos, imagine que eles estão olhando para você com um olhar de gratidão. Eu queria que agora você imaginasse que ali perto tem mais uma pessoa que agora está olhando para você, mas essa é aquela pessoa que te ajudou naquele momento difícil da sua vida, da sua história. Te deu um abraço quando você precisava, te aconselhou, te apoiou talvez financeiramente, ajudou naquela crise do casamento, ajudou as suas crianças. Nesse ambiente que a gente se encontra de olhares de gratidão, é para você lembrar que precisa entrar muita gente aí. Que tem muita gente que está precisando que você faça alguma coisa por elas. Na prática. Seja apadrinhando, seja indo lá como voluntário, trabalhando num projeto aqui da igreja, seja aconselhando, não se omitindo lá no seu trabalho. Muita gente quer te olhar com um olhar de gratidão. E agora, eu vou falar com Jesus. Senhor Jesus,
nós olhamos para o Senhor com um coração muito grato, porque o Senhor morreu por nós na cruz. Nós não merecíamos. Muito obrigado, Senhor, porque a gente pode dizer com toda a força que o reino de Deus chegou. Senhor, usa-nos para que o reino de Deus chegue nas ruas de Niterói, que chegue nas empresas que nós trabalhamos, que chegue nas escolas onde nossos filhos estão, que chegue em todos os lugares. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós, e nós queremos, com esse coração grato, fazer cada boa obra que o Senhor preparou para nós desde a fundação do mundo. Nós queremos fazer isso. E, Senhor, a gente não precisa começar daqui a um ano. Nos ajuda a perceber aquilo de bom, aquilo que é do bem, que a gente pode começar hoje mesmo, daqui a pouco, hoje mesmo. E, Senhor, nos abençoa. E, Senhor, nós queremos que o Senhor esteja na nossa casa, porque nós não queremos levar o Senhor no nosso trabalho se a gente não tiver o Senhor em casa primeiro. Nós não queremos levar Jesus para os nossos amigos enquanto Jesus não está no nosso casamento e na gente, no nosso relacionamento familiar com as nossas crianças. Nós queremos levar Jesus para todos os lugares, começando naquele relacionamento primário, na nossa família. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, pessoal, nossa proposta é sempre ir além da conversa e além da fala. Então, a gente explicou para vocês agora o que é a ação, e mais tarde a gente vai criar uma maneira aqui de nós juntos entrarmos em ação. Tá bom? Então, às 5 horas, na mesa redonda, a gente vai estar junto aqui e a gente vai lançar um desafio para todos vocês e para quem estiver aqui. Então, a gente aguarda vocês mais tarde. Obrigado pela oportunidade. Ayrton, Gerson, obrigado pelo convite. Foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe.